importante. Glória a Deus. Capítulo 6 do profeta Isaías, versículo 1 até o versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas que se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com mantenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Queridos irmãos, a igreja, ela é uma instituição levantada por Deus lá no primeiro século, no intuito de nós se reunirmos para adorarmos o Senhor. A igreja, ela não é um shopping, a igreja, ela não é um cinema, a igreja não é encontros, a igreja é um lugar de nós sentarmos para adorar o Senhor. Glória a Deus. Nós temos 24 horas no dia para nossos afazeres. Nós temos 8 horas para o nosso trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas para nossos afazeres em outros lugares. Nós temos pelo menos 2 horas para adorar a Deus. Nós temos 2 horas que você veio para glorificar a Deus. A história diz, irmãos, que o profeta Isaías teve um chamado do Senhor. Na época, por volta do ano 740 a.C., na morte do rei Uzias, a história diz que, na época, Uzias era um estadista, líder de Judá. Ele permitia a entrada e a saída do seu exército. Deus deu a oportunidade de Uzias governar Israel quando ele tinha apenas 16 anos. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. A história diz que no primeiro reinado, Uzias reinou bem. Ele reinou, Deus deu a ele um exército poderoso, deu a ele a fama, deu a ele
poder e ser infamado o seu nome por toda a região. Mas Uzias, por sua vez, ele deixa entrar no seu coração o orgulho, a soberba. E lá no capítulo 26 de 2 Crônica, versículo 15, 16 em diante, ele entra no templo do Senhor para oferecer um sacrifício a Deus, a qual não era permitido a ele. Somente os filhos de Arão. Só eles poderiam entrar para sacrificar e cuidar dos utensílios da casa do Senhor. A história diz que o sacerdote Amazia, com 80 sacerdotes, impede Uzias quando ele entra no templo e disse: eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. E o sacerdote Amazia disse: olha, não cabe a ti, Uzias, oferecer um sacrifício a Deus. Somente os filhos de Arão, os sacerdotes da tribo de Levi, podem oferecer esse sacrifício a Deus. Mas a história diz que Uzias, ele desafiou os sacerdotes e fez um sacrifício artificial para Deus. E a história diz para nós entrar na história de Isaías. Ele adquiriu uma lepra na testa. E nessa lepra simboliza o pecado. Uma vez que você vem para a casa de Deus, preste bem atenção. Você veio para trazer um altar, um sacrifício, para adorar aquele que está vivo, para glorificar aquele que está sentado. Você não veio aqui nesse lugar para olhar o pregador, você não veio aqui nesse lugar para simplesmente um congresso de louvor e adoração. Você veio para prestar culto, para adorar, abrir o seu coração para Deus, deixar Ele entrar na tua vida nessa noite e Ele se sentir adorado por você. Uma vez que Uzias fez isso, ele contraiu uma lepra, que logo ele foi afastado do seu cargo. A história diz, irmão, que ele ficou leproso. A lepra é uma forma de simbólico de pecado. Quando nós chegamos na presença de Deus, de qualquer forma. Quando você acha que a casa de Deus, você pode chegar aqui, eu vou falar, não fique lá de mim não. Você pode chegar aqui, mascar chiclete e vir aqui de qualquer forma adorar a Deus. Aqui é o lugar de adorar a Deus. Aqui você veio para adorar a Deus. Eu servi Satanás por muitos anos. Toda sexta-feira à meia-noite, nós estávamos no centro de Ubanda. Nós estávamos esperando os orixás, os demônios se manifestar e nós reverenciarmos a ele. Ninguém ficava ali de pernas cruzadas. Ninguém ficava ali mascando chiclete. Ninguém ficava ali olhando um para o outro, conversando. Ficava em reverência a Deus. Ao diabo, diga, aos demônios. Quando os demônios se manifestavam lá no Gongá, todos tinham que respeitar. Todos tinham que se reverenciar. Que porque que para Deus nós viemos de qualquer forma. Glória a Deus. Porque aqui para Deus você chega aqui de qualquer forma. Aí que está o detalhe. O evangelista João, capítulo 4, versículo 23, falou assim: Deus é Espírito.
E importa que seus adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Uzias foi afastado por desobedecer o sacerdote e a Deus. Seu filho Jotão reina em seu lugar. Isaías foi chamado para profetizar. Profetizou para 4 reinados: Uzias, Jotão, Acais e Manassés. Isaías tinha profecia para todo Israel, mas ele profetizou somente para Judá. A história diz, amado, que Israel devia tributo por 150 anos à Síria. E a história diz que Uzias, todos temiam ele, mas uma vez que ele pecou contra Deus, foi afastado do seu cargo. A história diz que a Síria começou a ameaçar Judá e Israel. Aí vem um detalhe: o profeta que outrora estava acomodado, porque ele estava no tempo do rei Uzias. Segundo a conjectura, ele tinha um parentesco com Uzias. E ele se acomodou num certo momento da sua ministério. Naquele momento, quando o rei Uzias morre, depois de 11 anos, segundo Reis, capítulo 5, 15, versículo 5, fala: Uzias estava morto. E agora, Israel está sendo ameaçada. Está sendo pronta para ser invadida. Agora o profeta entra no templo do Senhor. Você está aqui no templo agora para adorar. Glória a Deus. O profeta entrou lá no templo para adorar, para se humilhar, para glorificar. O seu ministério estava irregular com Deus. E ele entra no templo do Senhor. Por volta do ano 740, ele entra no templo. E Deus dá uma visão para ele transcendental. Dá 3 visões para ele, pastor. A primeira visão, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. A terceira visão, a segunda visão: ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele pôde ver um culto lá no céu. Ele pôde entrar na presença de Deus na terceira visão. Que ele pôde contemplar serafins que com 2 asas voavam, que com 2 asas cobriam o rosto, que com 2 asas cobriam os pés, e dizia assim comigo, fala assim comigo, igreja: Santo. Toda a igreja: Santo, Santo, Santo. Abre a boca, igreja! Santo, 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 Santo. E a Bíblia diz que quando ele entrou naquele culto celestial, Isaías contempla os serafins que ardem em fogo. A história diz que eles viram aqueles serafins que com 2 asas voavam, que com 2 asas cobriu o rosto, que com 2 asas cobriu os pés. Vamos entrar no detalhe agora das asas. As 2 asas que voavam significa que nós devemos adorar o único só Deus. É um ato de adorar a Deus. Que nós viemos para a presença de Deus para adorar, para glorificar, para enaltecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. As 2 que cobriam o rosto. A história diz que os anjos, apesar de estar na face a face com Deus, eles não eram dignos de contemplar a face de Deus. Eles tampavam seus olhos com as asas, em modo de reverência a Deus. Glória a Deus. Em ato de reverência a Deus. Ao chegar na presença de Deus,
Nós temos que ter alta reverência